nas fronteiras do infinito. Hoje trazemos para você que nos ouve uma discussão muito bacana sobre Encélado, com uma notícia fascinante vinda dessa lua de Saturno. Exatamente, Marco. E essa é uma das nossas conversas de hoje aqui no Fronteiras. Depois também falaremos sobre o conturbado 3i Atlas, mas o foco agora está em Encélado, um pequeno mundo gelado que pode esconder um segredo bastante valioso. Para situar os nossos ouvintes, como a gente sempre faz aqui no nosso programa, Rodrigo, Encélado tem apenas cerca de 500 quilômetros de diâmetro. É uma lua minúscula se comparada à nossa lua. Aqui, digo com L maiúsculo, nome próprio, Lua. Encélado está localizado no Sistema Solar Externo, uma região que os cientistas costumavam considerar um deserto biológico, frio e sem graça, meio distante da influência térmica solar. Tudo mudou em 2005 com a aproximação da sonda Cassini. Suas observações revolucionaram completamente nossa compreensão dessa região. A sonda detectou enormes geysers em erupção no polo sul da Lua. Eram jatos de vapor d'água e partículas de gelo sendo lançados ao espaço que antes não eram possíveis de serem vistas. Essa foi a grande pista que fez que a comunidade científica revisasse as suas ideias sobre a região e até mesmo sobre esse satélite natural. Esses geysers indicavam, sem sombra de dúvida aqui, a existência de um oceano global de água líquida sob o gelo. E aí você já sabe, se tem água líquida, imediatamente já acende aquela luzinha sobre uma questão potencial aí de ter vida. Eu me lembro bem das aulas de física térmica que o nosso professor James de Souza falou sobre algo bastante parecido com essas condições lá de Encélado. Na época, o professor comentou que a camada de gelo atuava como uma capa isolante, porque é um péssimo condutor térmico e mantém a região abaixo do gelo, como nos casos dos lagos congelados aqui no nosso planeta ou até mesmo no interior de iglus, com uma temperatura constante. Essa é aquela questão sobre rios congelados, né? Mesmo falando aqui para a Terra, onde talvez algumas mentes mais curiosas, né, queiram se perguntar, né, se um rio congela, os peixes, toda a vida marinha ali também congela, né? E a resposta é não. Justamente essa, eu me lembro também muito bem, Marco, dessa aula de física térmica, sobre o papel da camada de gelo. Então você tem um esfriamento superior, né, na superfície e, claro, se tiver muito gelado, esse gelo vai por condução chegando até embaixo, mas é muito difícil, né, dele pegar toda uma área, todo um volume muito grande. Então a parte de baixo fica líquida e eu me lembro bem dos valores, que a água tem um comportamento anômalo, né, de dilatação, que o limite é 4 graus Celsius. Então, essa temperatura da água logo abaixo de uma camada de gelo fica nessa faixa de 4 graus Celsius, que é quando há um desvio, né, no gráfico de dilatação, porque a tendência é, no frio, haver uma contração e no calor uma expansão, né, com o aumento da temperatura. Porém, quando a gente está falando da água, quando você está diminuindo a temperatura até os 4 graus Celsius, beleza, a água vai contraindo conforme a maior parte dos materiais. Porém, se você reduz de 4 graus Celsius para menos, aí acontece a expansão da água. Então, esse comportamento anômalo da água ainda traz muitas questões aí pra gente, questões até de ser aí o nosso solvente universal, né, da vida, mas que faz com que, muito provavelmente, se ela não tivesse esse comportamento, talvez a vida na Terra seria diferente ou não ou inexistente. E essa camada isolante que o gelo produz é basicamente o que permite que a vida seja mantida, mesmo quando a temperatura desse gelo é de vários graus abaixo de zero. Mas, claro, pensando na Terra como exemplo. De volta lá em Encélado, os dados foram ainda mais promissores. A Cassini conseguiu voar sobre esses geysers e enviou diversos dados aqui para nós, para análise de sua composição. E o que foi encontrado é algo muito interessante. Foram detectadas moléculas com assinaturas orgânicas, ou seja, compostos à base de carbono, que são os blocos de construção fundamental da vida.
Mas não eram moléculas tão simples. Haviam algumas estruturas complexas e grandes, o que tornou a descoberta ainda bastante significativa, dadas as circunstâncias que comentamos aqui sobre a região do sistema solar, entre outros fatores. Essa sopa química levanta a grande questão que move os pesquisadores hoje. Eu mesmo fico me perguntando qual a origem dessas moléculas. E você não está sozinho quando se pergunta sobre isso, Rodrigo. Outras perguntas que surgiram dentre os acadêmicos foram, por exemplo, se essas moléculas não seriam produto de processos biológicos, ou seja, de vida microbiana, ou seriam, por exemplo, resultado de reações químicas complexas, mas não necessariamente biológicas. É aí que entra o trabalho de cientistas como Nozer Kawaya, da Universidade Livre de Berlim. Sua equipe está preparando experimentos bem relevantes. Pois é, eles vão simular em laboratório as condições extremas do oceano de Encélado. A pressão colossal, a escuridão, a composição química bastante específica. E o objetivo vai ser tentar replicar a formação dessas moléculas orgânicas complexas, ver se ela pode surgir de forma puramente química. As condições lá são de fato extremas, mas possíveis para a vida. O oceano é aquecido pelo aquecimento de maré, causado pela atração gravitacional do planeta Saturno, que rosteia ali, de certa forma, esse satélite natural. E é muito provável que existam fontes hidrotermais no fundo desse oceano, liberando minerais e energia química, que é um cenário muito familiar aqui para nós da Terra. Cara, mas se a vida for encontrada lá, é crucial moderar as expectativas. Como o próprio Kawaya deixa claro, a busca é por micróbios, bactérias, vida bastante simples. Então, nada de homenzinhos verdes, vai ser uma descoberta de vida simples, mas isso não a torna menos revolucionária. Absolutamente. Provaria que o surgimento da vida não é um evento único da Terra. Seria um segundo Gênesis, de certa forma, pedindo uma redefinição ou pelo menos uma revisão sobre os primeiros passos da vida, nesse caso, não só na Terra, mas também em outros mundos. Cara, para você, Rodrigo, como que é essa questão da vida fora na Terra, uma vida em um outro mundo? Como que você enxerga, como que você imagina, em relação à possibilidade? Isso te anima? Olha, de certa forma a gente já sabia que no sistema solar, né, Marco, os planetas, pelo menos, eles estavam aí realmente fora de cogitação. Depois que começaram a ser pensados nas luas, então as luas podem ser um caminho possível. Olhando para o nosso sistema solar, né, não querendo ir para tão distante, porque falando de vida fora, né, do nosso sistema solar, falando de vida no quesito da dimensão do universo, eu acho que é muito provável, porque o universo é muito grande e as possibilidades são enormes, nós estamos falando de números astronômicos, de quantidade de estrelas, de planetas incontáveis para nós humanos. Mas, de verdade, falando aqui como o Rodrigo apaixonado por astronomia que sou, sem nenhum viés, eu acho que se a gente encontrasse qualquer, indícios de vida aqui dentro do sistema solar, isso provavelmente traria pra gente algumas reflexões sobre a nossa própria vida, né, porque, assim, tá muito próximo da gente, então na minha opinião, talvez não seja tão diferente do que a gente encontra aqui na Terra e talvez possa, resolver alguns mistérios da biologia e trazer pra gente aí, obviamente, novas perguntas, né, que é isso que nós cientistas, nós que somos aí da divulgação científica, nós que somos professores, né, gostamos. Nós não queremos respostas prontas para acabar com as perguntas, nós queremos ainda mais perguntas, então, na verdade me anima muito e com certeza vai trazer aí alguns novos ganchos. E para você, Marco, fala aí pra gente. Eu acho curiosa essa busca por vida no formato que a gente conhece em outros ambientes, outros mundos. Eu compartilho da sua opinião em relação à dificuldade de encontrar em outros planetas. E eu acho muito criativo as formas como a busca acontece nesses satélites, nesses corpos celestes um pouco menores, né, aqui do nosso sistema solar. Eu tendo a pensar, em relação expandindo para o resto do universo, de que existe a probabilidade, né, a gente consegue até fazer alguns cálculos aí, fazendo a ideia
da equação de Drake trazer algumas probabilidades pra gente, porém, nesse aspecto eu acho que eu sou um pouco mais cético. Eu acho que as condições são tão difíceis que me parece ser bem difícil, sabe, de soa até um pouco redundante, né, mas eu acho que a complexidade é tão grande para o surgimento da vida que, não sei não, seria ótimo. Não perco as esperanças, mas tendo mais para o negativo do que para o positivo. Eu me lembro de uma passagem, inclusive, do que eu me lembrei agora disso, de um livro de um trecho do livro do Carl Sagan, o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como uma Vela no Escuro, em que o Sagan faz uma comparação bastante interessante sobre o relacionamento do Spock com a Uhura, e ele fala que, até a própria existência do Spock é um contrassenso biológico, porque ele é como se fosse o filho de um alienígena com um terráqueo. Contudo, é muito mais fácil existir uma cópula entre o ser humano, nas palavras do Carl Sagan, e uma berinjela, do que um alienígena e um humano, dado as histórias evolutivas desses 2 seres vivos. Então eu acho que, a gente está engatinhando, porém todo passo é importante. Eu acho que em breve a gente consegue fazer algumas proposições, e eu acredito que já existam coisas muito bem avançadas em relação a isso no campo da astrobiologia, na busca por vidas de outros tipos, não somente aquelas como foi a nossa origem aqui no nosso planeta. Eu acho que daí, assim, as possibilidades podem aumentar, talvez até aumente algumas variáveis na equação de Drake, para que deixe essa coisa mais interessante, eu diria, no mínimo, Rodrigo. Vida é algo muito complexa, né? E quando você fala de vida alienígena ainda, é um consenso ainda mais difícil, porque os biólogos têm essa dificuldade, né, de falar da vida da Terra, então falar de vida, fora da Terra é ainda mais complicada. Ainda não existe, né, um consenso absoluto, e provavelmente é o que você disse, tem várias dificuldades que se entrelaçam, e a gente fica aqui questionando a existência, por exemplo, de vírus, né, que a gente sabe que precisa, por exemplo, de hospedeiros para que possa reproduzir, e aí a definição, né, como vida, ela pende ali, né, nos lados. Quando a gente fala de regiões propícias para a vida, aí vem os extremófilos, que conseguem sobreviver em vulcões fora da atmosfera e dentro d'água em regiões escuras, né, e até os organismos mais complexos que somos, né, e os mamíferos e tudo mais, que acaba complicando um pouco mais essa definição. Eu acho que vale aí para o pessoal da biologia que está acompanhando a gente, né, de repente participar dessa discussão em um próximo capítulo, né, Marco? Sem dúvida. Estão todos amplamente convidados para abrir essa discussão com a gente e até, quem sabe, um dia vir participar do nosso programa falando com a gente de fatos, dividindo um pouco das informações que são aí de fronteira, mas nesse caso da astrobiologia. E enquanto aguardamos os resultados desse experimento, nossa curiosidade astronômica continua. E falando nisso, a discussão, que é o nosso próximo destino aqui no Fronteiras, tem levantado muitas dúvidas entre as mentes férteis sobre se ele seria ou não uma nave interestelar alienígena. É isso mesmo? Pois é. Agora falando do 3I Atlas, o cometa interestelar, que já tínhamos falado anteriormente aqui no CentauriCast, mas que ainda pairava certa dúvida se era um cometa mesmo ou algum outro corpo celeste. E como você disse, há quem diga que ele era uma nave alienígena. Pior que essa turma que disse isso, foi bastante criativa na justificativa por ser uma nave alienígena. Eles diziam que as análises desse corpo indicavam a presença de níquel, mas não de ferro, o que num primeiro momento é um contrassenso. Afinal, a produção de níquel sem o ferro seria possível através de ligas que dependeriam de um processo industrial. Mas, como céticos e cientistas, e fazendo bom uso da navalha de Ockham, optamos pela explicação mais simples.
e que muitas vezes é a mais entediante. É possível que no corpo deste cometa exista uma configuração que permita a produção desse composto químico. E segundo a lógica do pensamento científico e avaliando as hipóteses fantásticas, é muito mais provável que o níquel seja produzido naturalmente do que através de um processo industrial de uma civilização inteligente e não terráquea. Pois bem, então voltando aos fatos observados sobre esse cometa, seguimos agora com outra observação astronômica de grande impacto. O telescópio espacial James Webb voltou a sua atenção para este viajante interestelar, o 13 Atlas. E como já dissemos anteriormente, esse é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado visitando o nosso sistema solar. E ele foi descoberto só no início de julho. Sua passagem é relativamente breve, o que torna cada oportunidade de observação extremamente valiosa. Exatamente. Em 6 de agosto, quando o cometa estava a 3,32 unidades astronômicas do Sol, o James Webb utilizou o seu instrumento NIRSPEC, uma câmera de infravermelho extremamente sensível, para analisar a sua composição química, o que revelou não só uma cauda, mas também a coma do 13 Atlas, cravando sem sombra de dúvidas que sim, trata-se de um cometa. E conceituando para você, ouvinte, a coma é como uma atmosfera temporária que se forma ao redor do núcleo de um cometa quando ele se aquece próximo ao Sol. Então, essa coma é feita do material do próprio cometa que derrete devido ao calor vindo do Sol, de forma que a coma terá um ponto de pico e quando o cometa se aproximar do seu periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, é esperado que essa coma até reduza seu tamanho devido ao aquecimento, mas que seja varrido para longe devido aos ventos solares. E a composição da coma do 13 Atlas se mostrou profundamente incomum. Os dados espectroscópicos revelam uma presença massiva de dióxido de carbono. A proporção de CO2 para a água é de aproximadamente 8:1, a mais alta já registrada em qualquer cometa observado. Essa razão está a 6 desvios padrão acima do valor típico para cometas do nosso próprio sistema solar. É uma anomalia significativa que demanda explicação, mas que confirma o que já sabíamos. Por meio de dados da mecânica celeste, é de fato um objeto interestelar. Justifica mesmo a letra I em seu nome. E também outros compostos foram detectados, Rodrigo, como monóxido de carbono e sulfeto de carbonila, em quantidades até que esperadas para um cometa. A proporção de monóxido de carbono para a água está também, por exemplo, alinhada com observações anteriores. A poeira ao redor do núcleo também mostrou um padrão familiar, com uma maior concentração no lado voltado para o Sol, indicando que a liberação de gases é impulsionada realmente pelo calor solar. E uma análise isotópica trouxe outro dado curioso. A proporção entre carbono 12 e carbono 13 é amplamente semelhante à encontrada na Terra, sugerindo que o material se formou em um ambiente com abundâncias de carbono semelhantes às nossas aqui no nosso planeta. Ele é exótico, mas até que é familiar. Mas a questão central que permanece aqui é por que tanto dióxido de carbono? Várias hipóteses estão sendo consideradas para explicar essa composição peculiar. Uma hipótese sugere que o objeto pode ter se formado em um sistema estelar com níveis extremamente altos de radiação ultravioleta, que alterou molecularmente a química do gelo. Já outra possibilidade é que ele se formou muito longe de sua estrela-mãe, além da chamada linha de gelo do CO2, onde o dióxido de carbono congelado é mais abundante que o gelo de água. Para dar um parâmetro, a linha de gelo do sistema solar é na região do cinturão de asteroides, que fica ali entre as órbitas de Marte e Júpiter. Isso dá cerca de 2,7 unidades astronômicas. Mas claro que as linhas de gelo de outros sistemas solares variam em distância das estrelas conforme o tamanho da própria estrela. Há também uma explicação térmica. Hoje a gente está cheio das física térmica aqui, né, Rodrigo? Se o núcleo for um mau condutor de calor, o CO2, que sublima a temperatura menor que a água, seria liberado primeiro, criando essa assinatura desequilibrada antes que a água congelada mais profunda tivesse chance de sublimar. Este estudo destaca a importância de estudar esses raros visitantes. O primeiro, o Oumuamua, era muito fraco e quase não tinha coma. O segundo, 2I Borisov, tinha uma proporção anormalmente alta de monóxido de carbono.
Cada visitante interestelar parece trazer uma nova surpresa, um novo quebra-cabeça químico para decifrar. Eles são mensageiros de outros sistemas estelares, oferecendo um vislumbre único de como outros sistemas planetários se formam e se desenvolvem. E o tempo de observação nele é muito curto. Após atingir o periélio em outubro, ele seguirá sua trajetória de saída do sistema solar. E dali é tchau. Até lá, os astrônomos farão o máximo de observações possível. Enquanto acompanhamos a jornada desse viajante interestelar, nossa exploração continua mais perto de casa, mas não menos intrigante. A busca por vida em mundos oceânicos como Encélado avança em outra frente promissora, bem debaixo dos nossos narizes, aqui mesmo no nosso sistema solar. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.